Bom, sem muita enrolação, vamos para o que interessa. Isso aqui é uma simulação do motor compressor dando retorno de gás. E o que acontece? Quando o compressor ele retorna o gás em excesso, ele congela aqui, ó. Ele acaba congelando o retorno. E na maioria dos casos acontece até isso aqui. Como exemplo, ó, um amigo me mandou hoje essa fotinha aqui. Ó. Olha o que está acontecendo. Daniel, o que pode ser isso? E é sobre isso que vamos falar hoje. A única função do compressor é succionar e expandir. Só isso. Comprimir o gás refrigerante para poder fazer o ciclo. E quem faz gelar o sistema? Se você acha que é somente o compressor, está enganado. Quem faz realmente esse processo, como você está vendo aqui, acontecer, é o capilar. Mas hoje não vamos falar muito sobre isso. Iremos falar sobre o golpe de líquido, alta temperatura no motor compressor, que causa isso aqui, ó, que eu já vou falar para vocês, e a sucção do motor compressor. Vamos lá, por parte, com calma. Vocês vão entender o passo a passo direitinho. Mas antes de darmos continuidade, eu preciso que você deixe um like no vídeo, porque isso ajuda demais. E assim como eu estou te ajudando, eu preciso que você me ajude também. E se você também não é inscrito, já se inscreva no canal. Vamos aqui voltar para o início. E a aula vai ser bem rápida e didática, bem rápida. Vocês vão entender super rápido mesmo do que eu estou falando aqui. E nunca mais irão esquecer. Daí para ela ficar bem didática, eu vou escrevendo aqui, ó. E eu vou explicando para vocês o que pode ser o causador disso aqui. Cada coisa que pode ser o causador para você já ir eliminando. E quando você chegar na hora de fazer um serviço, não ficar perdido. Então, esse gelo aqui, espesso, no retorno do compressor, isso pode ser excesso de gás. Aí vou mudar até a cor aqui. Pode ser também termostato, que alguém foi lá e colocou ele direto. Vou botar até aqui, bem especificado mesmo. Colocaram direto. Porque quando o termostato ele queima, ele rompe e não liga mais. O sistema não liga mais, então não tem nem como congelar dessa forma. A maioria dos casos é isso, tá? Então vamos mudar a cor aqui para azul. E vamos pôr aqui a terceira informação que pode causar esse excesso de gelo aí. Compressor com defeito. Ou sensores ruins. Ou até mesmo o relé da placa, beleza? Esses são os causadores, um dos causadores. E como você vai identificar cada um deles sem problema algum? Primeiro, tu vai chegar, se tiver válvula de serviço, costuma ficar aqui ou aqui. Tem gente que muda o lado que não é o correto, tá? Lá vai mais uma dica aqui agora. Eu vou até pôr uma seta aqui. Essa dica é de ouro. Já merece seu like, com certeza, hein? Vou tentar pôr uma setinha aqui. Pode até lá distante mesmo, aqui, ó. Bem aqui. O lado mais alto do motor compressor é o certo de você instalar o retorno, beleza? O lado mais alto, retorno. Os compressores de hoje em dia, eles exigem que a gente instale a tubulação de retorno no lado mais alto, que é o da combustão, né? Porque que acontece? Se você instalar desse lado aqui o retorno, não vai ter passagem para esse lado direito, para o retorno, entendeu? Porque aqui é a entrada de gás refrigerante e aqui é a linha de trabalho. Uma suposição, não é o caso aqui. O caso aqui é o lado mais alto desse lado. Então aqui é a entrada da linha de serviço, entendeu? Então se vocês não prestarem atenção nisso agora, mais para frente vai começar a ter problema no motor compressor do seu cliente. Faça o certo. Eu sempre falo para vocês aqui, faça o certo. Sempre. O correto é o correto. Não tem jeito. Então só para a gente encerrar a questão do retorno e já partir para cá, eu preciso dizer para vocês aqui, ó, o que vocês devem fazer. Se tiver válvula de serviço, vocês vão pôr o manômetro e ver se a pressão está correta. Se tiver muito acima, mas muito acima mesmo, tipo por exemplo, 60 PSI. Caraca, se é uma geladeira ou ar-condicionado? Ar-condicionado que é 60 PSI, entendeu? Então você ali já tem certeza que o motor já era. Já abriu o bico, já era. Só outro compressor. Agora se tiver em 15 PSI ou 0 PSI, não se engane, não é deficiência de gás. Porque quanto menor a temperatura dentro do ambiente, menor será a pressão do seu equipamento. Pressão, né? O povo vai falar assim, é panela de pressão agora? É que muitos entendem dessa forma. Então eu vou continuar explicando dessa forma, tá? Vamos lá. Termostato você vai testar em teste de continuidade. Se ele estiver dando bip quando você ligar ele está bom. Se ele não der nada, já era. Esquece. Sensores de geladeira flash free. Você vai ter que descongelar a geladeira por inteiro e esperar o sensor entrar em temperatura ambiente. Depois que descongelar tudo, deixa a geladeira aberta. E por último, você vai testar ele em escala de 20K no seu amperímetro. Inclusive, o compressor, amperímetro e os demais equipamentos deixarei aqui na descrição com preço promocional para você. E por último, o relé da placa. O que você irá fazer para testar a placa? Você irá ligar a geladeira e assim que você liga, o correto é o quê? Ela desligar
esperar um tempinho e religar novamente. Só que acontece, se o relé da placa realmente estiver colado, ele não irá desligar o compressor. Daí você já vai saber que realmente a placa está ruim. Antes da gente partir para a fotinha de baixo, eu preciso dizer para vocês que quando isso acontece, esse bloqueio de gelo aqui bem grande, espesso, você necessita realizar a troca do óleo do compressor. E por que, Daniel, precisa? Pô, gente, questão de lógica, né? O compressor, ele sofreu um golpe de líquido. E esse golpe de líquido aconteceu o quê? A mesma umidade que deu aqui fora, deu lá dentro. Ou seja, já misturou água com óleo automaticamente. Então é por isso que nenhum compressor deve sofrer golpe de líquido. Então se isso aconteceu com você, você deve trocar o filtro e o óleo do compressor. Bem simples, bem simples. Questão de lógica. Então partindo para a fotinha de baixo, aqui o compressor está em alta amperagem. E quando ele está em alta amperagem, pode ser por deficiência de gás. Trabalhou muito tempo sem gás. Eu gosto de mudar as cores. Ou estator por falta de óleo. E por que, Daniel? Por falta de óleo. Porque a geladeira trabalhou muito tempo sem gás, com pouco gás no sistema. Então ele começou a trabalhar com alta amperagem. Vou até pôr aqui, ó. Alta amperagem. Com isso, o compressor seca o óleo. E agora vem mais uma questão que muitos erram. E ainda teve gente ainda que falou para mim que isso não tem nada a ver. Mas fique comigo aí que eu vou dizer para vocês, vou explicar o porquê tem a ver. Antes de eu escrever aqui, melhor até eu falar logo de uma vez. O compressor de geladeira, ele não é um compressor de ar-condicionado, que é desse tamanho aqui, ó. Mas aí que eu vou até desenhar aqui. Tem que desenhar para vocês, pô. Desenhar. Compressor aqui, ó, de ar-condicionado. Aí, aqui fica o óleo dele. Na verdade não é nem isso tudo, né? Tô exagerando, né? É menos ainda. Tô exagerando, não é nem isso tudo de óleo. Aí o óleo do compressor fica aqui, ó. E a saída dele? Onde? Aqui em cima. E além disso, vem o cara e me coloca uma bomba de vácuo. Até desenhei o compressor. Vamos supor que aqui seja a tubulação. Aí me vem um cara e coloca aqui a mangueira de entrada com uma bomba de vácuo de 12 CFM. Tá aqui, 12 CFM. Tá certo. Com certeza tá certo. Será que ele consegue sugar o óleo aqui embaixo? Uma bomba de vácuo de 12 CFM. E se for split para uma linha de 2, 5, 10 metros de linha, não consegue sugar o óleo. Agora o cara quer usar uma bomba de vácuo de 12, sei lá, 30 CFM. Aí você acha que para a geladeira você pode fazer o mesmo? Simplesmente dar um vacão aqui, ó, com uma bomba de 12, sei lá, 30 CFM? Não pode, pessoal. Todo mundo falou pra mim nos comentários quando eu postei o vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Todo mundo rindo de mim, dizendo que eu estava errado. Será mesmo que eu estou errado? Ou o fabricante está errado? Cara, tem que escrever isso, cara. Fabricante está errado. Ele não deveria ter inventado bomba de 5 CFM, 3 CFM. Ou na verdade, até melhor. Quando o fabricante inventou bomba de vácuo de 5, 2, 3 CFM, 12, ele tava pensando em você, pô, que não teria condição de comprar uma bomba. Ele já pensou que você não teria condição de comprar uma bomba de 12 CFM? Aí falou, pô, vou inventar uma de 3 para ele. Então eu quero que você diga para mim, será que ele pensou na tua condição ou será que ele pensou na lógica do funcionamento? Que você não pode usar uma bomba de 12, sei lá, 20, 30, 50 CFM em um motor de geladeira, porque você vai sugar o óleo do motor compressor. Você vai sugar, pô. Olha aqui a distância do compressor de ar-condicionado para a distância do motor da geladeira. Cara, não tem nem, acho que não tem nem 3 centímetros. Não tem nem 3 centímetros. Não tem. Mas mesmo assim eu vou pôr aqui, 3 centímetros. 3.
CM. Beleza. Tem 3 CM aí. Será que uma bomba mais potente no sugo óleo do motor compressor, que fica bem aqui, ó. Fica bem aqui. Vou até pôr a linha aqui. O óleo fica bem aqui. Tem que mudar a cor. Aí fica o óleo nessa altura. Será que não suga? É claro que tem outros fatores também para acontecer isso que está acontecendo aqui. Ó. Alta amperagem no motor compressor, o motor quente. Claro que acontece. E aí ele queima automaticamente o estator dele. Por isso que eu pus aqui, estator ruim. Porque ele vai aumentar a temperatura e não vai ter mais óleo para lubrificar o sistema. O estator vai de ralo. Entendeu? É claro que também tem a questão do pico de energia, né? Sem dúvidas, esse é o maior causador. Porque na maioria dos casos o cliente não faz manutenção na geladeira, não faz manutenção de duto, entope lá em cima, o motor também trabalha em alta. Relé e protetor térmico, eu acho que para mim o correto seria trocar de ano em ano por um relé protetor térmico novo, até mesmo ter um capacitor de partida, mas infelizmente não são todos os motores que tem. Mas é isso. Então para vocês que gostaram da aula e acharam que faz sentido para vocês, deixa o like, segue e compartilha.